Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma aula da playlist sobre o limite de uma função. Nessa videoaula nós vamos ver duas partes muito interessantes. Uma que facilita muito a nossa vida e outra que a gente tem que tomar cuidado na hora de resolver o limite e vamos ter que geralmente aplicar algum conhecimento lá do ensino médio para resolver essas situações que vão nos atrapalhar um pouco. Mas é uma aula bem gostosa e muito importante para o estudo dos limites. Então, vamos para a aula. Pessoal, começando a nossa aula aqui, então eu vou ler uma definição aqui, ó. Imagine a seguinte situação, ó. Se f, que é a função f, for uma função polinomial, Para quem tem dúvida, ó, função do tipo assim, ax² mais bx mais c. Essa função aqui, ó, ela é uma função polinomial, tá? Ela pode ser de grau 2, grau 3, grau 4, grau 1 e assim vai. Então, se f for uma função polinomial ou racional, aí racional é desse tipo aqui, ó, é uma razão, é um polinômio dividido por outro. E a estiver no domínio de f, então, para calcular o limite da função f de x quando x tende a a, basta você colocar o a no lugar do x e fazer a conta. Veja que isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Então, o que nós estamos vendo agora? Ó, se a função f for polinomial ou racional e o a for um número que estiver no domínio da função, para calcular o limite da função f de x, basta trocar o x por a e fazer o cálculo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Faz de conta que na tua prova, o professor pediu para você, determine o limite da função 2x² mais 3x menos 1 quando x tende a 2. Aí você lembra dessa função, que se a função for do tipo polinomial, basta substituir o x pelo número que ele está atendendo, que é o 2. E nesse caso, nós sabemos que o 2 está no domínio da função polinomial, porque o domínio dessa função aceita todos os números reais. Então, você vem aqui e só faz assim, ó. Isso aí é igual 2 vezes, no lugar do x, 2² mais 3 vezes 2 menos 1. E, para finalizar, você faz a conta. Vamos ver se cabe ali. Ó, 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse pedacinho deu 8. 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 14. 14 tira 1, 13. Como não coube aqui, ó, vou colocar aqui uma setinha. Então, o limite dessa função polinomial, quando x tende a 2, deu 13. Só para confirmar, 2², 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 6 mais 8, 14. Tira 1, 13. Perfeito. Viu como agora a gente não precisa ficar fazendo o que nós fizemos na aula passada, que é ir aplicando as leis do limite, separando ele em vários pedacinhos e resolvendo. Agora a gente já pode ir um pouco mais direto. Só que, quando nós pegamos uma função desse tipo aqui, ó, que nós temos uma função racional, então nós sempre temos que nos preocupar com essa situação aqui, ó. O a está no domínio da função? O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu tenho a função x² menos 16 dividido por x mais 4. Eu sei que não dá para dividir um número por zero. Não dá para dividir por zero. Então, o x aqui não pode ser menos 4. Por quê? Menos 4 mais 4, 0. Aqui eu ia ter o divisor como 0. Então, o menos 4 não pertence ao domínio dessa função. Só que ele não quer o do menos 4. Ó, ele quer saber qual o limite dessa função quando x tende a 1. O 1 é o a e ele pertence ao domínio. Então, o que você faz? Substituição básica. X², então vai ficar 1 ao quadrado
menos 16 dividido por 1 mais 4. 1 mais 4. Beleza, 1 elevado ao quadrado é 1. 1 menos 16, menos 15. Menos 15 dividido por 5. Aqui também não coube. Menos 15 dividido por 5. Resposta. Nossa, ficou bem feia essa seta aqui, né? Deixa eu dar uma melhorada nela. Resposta, menos 3. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós temos a seguinte situação. Ó, o limite dessa função racional, quando x tende a 1, vai dar menos 3. E o limite dessa função polinomial, quando x tende a 2, deu 13. O que você precisa lembrar? Se o x está tendendo a um número e esse número está no domínio da função polinomial ou da função racional, é só substituir no lugar do x e fazer contas. Nossa, professor, ficou muito fácil. Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Não, nem sempre. Porque essa função aqui, que é uma função racional, ela tem um problema que ela não aceita o x sendo menos 4. Não aceita. E vamos supor, então, que se o x fosse menos 4, e eu pedisse aqui, ó, qual é o limite quando o x tende a menos 4? Não daria para fazer a substituição direta, porque o menos 4 não está no domínio da função. Então, nós vamos precisar fazer uma manipulação um pouco mais bonita. E é o que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá? Pessoal, para você entender bem o que eu quero dizer ali, primeira coisa que eu vou fazer é um esboço do gráfico, tá? Então, eu vou fazer aqui simples, ó, um plano cartesiano, bem simplesinho aqui. Tá? Meu plano cartesiano está aqui, ó. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. O que eu sei, assim, que eu posso aplicar é que o x nunca pode ser o menos 4, porque nessa função aqui, para calcular o domínio dela, você teria que fazer assim, o divisor x mais 4 nunca pode ser 0, ou seja, tem que ser diferente de 0. Com isso, você passa o 4 para lá e você obtém que o x tem que ser diferente de menos 4. Olha como é que o nosso gráfico vai receber isso. Aqui no eixo x, aonde for o número menos 4, vamos imaginar que é aqui, vai ficar, eu vou colocar uma linha pontilhada de rosa aqui, porque o gráfico da função não vai pegar aqui nessa linha. Porque o x igual a menos 4 não está no domínio. Não está. Então, o gráfico da função não vai pegar aí. Agora, com calma, sem pressa, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou esboçar o gráfico dessa função. E gostaria que você entendesse assim o que eu vou fazer. E depois, com mais calma, nos próximos vídeos, eu vou ensinar você certinho o que eu vou fazer aqui. Esse truquezinho que eu vou fazer aqui, ó. A função ali é x ao quadrado menos 16. Só que você concorda comigo que menos 16 é menos, pode ser, 4 ao quadrado, certo? Porque 4 elevado ao quadrado dá 16. E aqui é x mais 4, correto? Continuando aqui, ó, continuando. Isso aqui é a diferença de dois quadrados, que geralmente a gente vê lá no ensino fundamental, mas alguns alunos esquecem. Na próxima aula eu vou fazer com bastante calma, bastante coisinhas desse aqui, tá? Mas, ó, diferença de dois quadrados, a gente pode escrever como o produto da soma pela diferença, tá? Então, aqui é diferença do quadrado do x com o quadrado do 4. Eu escrevi como o produto da soma pela diferença. Isto aí, dividido por x mais 4, certo? X mais 4. Observe que eu tenho um fator x mais 4 na parte de cima e um fator x mais 4, mais 4 na parte de baixo. Um cancela o outro. O que foi que sobrou? Sobrou x menos 4. Isso quer dizer que isso aqui, para representar o gráfico, pode ser considerado, ó, vou colocar uma seta, não vou colocar que é sinal de igual, tá? Pode ser considerado que vale x menos 4. Mas você só pode considerar
que a função x² menos 16 dividido por x mais 4 é equivalente à função x menos 4 se você desconsiderar o número menos 4 do domínio. Se você tirar o menos 4 do domínio, aí beleza, essas duas coisas são iguais. Se você colocar o menos 4 no domínio, veja que essa função não aceita o menos 4, porque aqui daria 0, mas essa aceita o menos 4. Então não pode, tá? Aí, como nós desconsideramos o menos 4, o gráfico não vai passar aqui, olha o que nós sabemos. Isso aqui é uma função do tipo ax mais b, ou seja, isso aqui é a equação de uma reta. E o número que está aqui na frente é o 1, ou seja, ela é uma reta crescente que passa no eixo y justamente no ponto menos 4. Vamos supor que no eixo y o ponto menos 4 é aqui. Pessoal, se você está com um pouquinho de dúvida, na próxima videoaula eu vou fazer com bastante calma. Mas só lembrando, ó, equação de uma reta crescente que corta o eixo y no ponto menos 4, lá de função afim. Se ela é crescente, então o gráfico vai ser alguma coisa assim, ó. Assim. Vamos fazer o gráfico. Só que aqui nesse menos 4... é uma bolinha aberta. Por quê? Porque isso aqui veio disto e nessa função o menos 4 não está no domínio. Bolinha aberta. Perfeito. Então agora, pessoal, olha o que eu quero mostrar para vocês. Agora que vem a parte mais bonita. Como é que nós vamos calcular o limite dessa função aqui? Se fosse assim, ó, limite... quando x tende a menos 4, ó, você está se aproximando do menos 4 aqui, ó, se aproximando do menos 4, da função x² menos 16 dividido por x mais 4. X mais 4. Se você for usar o critério aqui, ó, de que o limite de uma função racional basta substituir o x pelo número, olha o que você vai obter. Você vai vir aqui e no lugar do x você vai colocar menos 4. Então vai ser menos 4² menos 16. Dividido por menos 4 mais 4. Correto? Observe que menos 4 elevado ao quadrado dá 16, menos 4² dá 16. 16 positivo menos 16, no numerador deu 0. Menos 4 mais 4 deu 0 também. Quando cai 0 sobre 0, você não obteve o limite igual teve aqui. Você caiu na situação em que o a não pertence ao domínio da função. Se o a não pertence ao domínio da função racional e você tenta fazer as contas, você vai cair numa determinação do tipo 0 sobre 0. E aí você não encontrou o limite. Só que eu gostaria de mostrar para você que o limite existe, ó. Se você vier por esse lado aqui, ó, pela direita, você vai chegar perto do menos 4, porque você nunca chega no menos 4, chega perto, né? Aí, a hora que você chegar perto do menos 4, você desce, encontra o gráfico e o limite está aqui. Existe um limite à direita. Se você vier pela esquerda, você chega muito perto do menos 4, desce, encontra o gráfico e o limite está aqui, ó. Então, o limite existe, só que a substituição direta não te deu o valor. O que é que você vai ter que fazer, então? Vai fazer essa pequena gambiarra aqui, ó. Essa gambiarra. Se nós tivéssemos feito essa pequena gambiarra, que na próxima aula eu vou mostrar com muita calma para você, nós teríamos a seguinte situação, ó. Que isso aqui poderia ser escrito como limite quando x tende a menos 4, aí nós manipulamos x² menos 16 dividido por x mais 4, e sobrou apenas x menos 4, né? E agora é só substituir. No lugar do x, você coloca o menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Ou seja, o limite existe, ele vai dar menos 8, então aqui embaixo seria
menos 8. Só que, como o menos 4 não está no domínio da função, nós não conseguimos fazer a substituição direta. Perfeito? Então, no próximo vídeo, eu vou resolver exercícios só envolvendo isso aqui, para você ficar bem craque nesse assunto. O mais importante, então, agora dessa aula é que você lembre o seguinte: se você tiver uma função f, que for uma função polinomial ou uma função racional, e o a estiver no domínio de f, então, para calcular o limite, basta substituir o x pelo número. Perfeito? Mas se você substituir e cair numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, aí nós vamos fazer uma manipulação matemática e vamos encontrar o limite. E esse conteúdo vai ser mostrado calmamente no próximo vídeo, que você não pode perder. Beleza? Pessoal, encerra esse vídeo por aqui então e aguardo você no próximo vídeo. Bons estudos, um abraço e beijo. Fui!